Sejam muito bem-vindos ao Up Podcast, o seu podcast de habilidades, técnicas, estratégias e comportamentos empresariais. Nós estamos na primeira temporada de 10 episódios sobre habilidades, comportamentos para empresários profissionais de sucesso. Meu nome é Cássia Crispim, eu sou consultora empresarial pela Up Consultoria e sou host desse podcast. A cada episódio eu vou trazer aqui um profissional, um especialista num assunto para a gente debater algo que pode te ajudar na sua jornada profissional aí na tua empresa. E nesse podcast a gente vai começar falando sobre disciplina, algo que todo profissional precisa para desenvolver a alta performance na empresa, no seu serviço e tudo mais. E eu não poderia convidar outra pessoa para apresentar comigo esse podcast se não fosse ele. Ele que é extremamente disciplinado, tem autoridade no assunto, ele é formado em educação física, ele é empresário no ramo de academias há mais de 10 anos, tem uma escola é sócio, né, numa escola de ensino infantil até o ensino médio, já foi competidor fisiculturista e ele é meu professor, ele é meu personal trainer. E é acima de tudo e melhor de tudo, né? Meu amigo e meu mais fiel cliente, mais fiel que a torcida do Corinthians. Carlinhos Castro, muito obrigado por aceitar o convite, tá? Cássia, eu que agradeço o convite. Agradecer a todos aí que estão assistindo essa estreia, né? Me sinto lisonjeado por fazer parte aqui do primeiro episódio desse podcast. Cássia, desejar a você também sucesso nessa nova jornada sua, pode ter certeza que vai ser um sucesso isso. Já vi que você leva jeito pra coisa, viu? Parabéns. Treinei muito. Ô Carlos, pra gente começar aqui sobre disciplina, eu não vejo outra maneira a não ser falando um pouquinho da sua história. Eu sei dela, assim, brevemente, mas sei que foi uma jornada um pouco difícil em determinados pontos, mas você venceu. Hoje você é referência lá na cidade onde você mora. Inclusive, até um ponto que eu esqueci de falar, galera, ele é diretor de esporte também da cidade, lá, pela prefeitura. Então, assim, se tornou referência na cidade, é um ótimo empresário, profissional, personal trainer, enfim. Conta pra gente como foi quando você saiu lá da sua terra, foi morar na cidade onde você mora hoje, sozinho, e a disciplina te ajudou a chegar onde você chegou até agora? Enfim, a galera quer saber essa inspiração aí. Conta aí pra gente. Legal. Cássia, eu sempre fui muito disciplinado desde pequeno. Certo. Em que sentido, né? Eu comecei na vida esportiva muito cedo. Eu tinha 5 anos quando eu comecei a treinar futsal. Na época, a categoria mais nova que tinha do futsal era chamado de fraldinhas, né? E a minha categoria não existia, que era abaixo dos fraldinhas. E tinha só mais eu e um outro menino, né? De nome André, inclusive o irmão dele daqui de Maringá, né? O André foi apelidado de Mamadeira. E aí, então, a nossa categoria era Mamadeira, que era abaixo dos fraldinhas, né? E por conta da idade daí? Por causa da idade, porque sim, os legal. fraldinhas era de 6 anos até 7, daí ia entendi. mudando, né? E como não tinha categoria para 5 anos, não tinha nome, e nós tínhamos 5 anos, e aí colocou a categoria Mamadeira para nós, Show. né? Então, desde pequeno eu fui muito disciplinado no esporte. Eu lembro que minha mãe, ela sempre dizia assim, o Carlinhos, quando pega as coisas para fazer, ele leva a sério. Ele faz e ele tenta fazer o melhor. Mais importante de falar de disciplina, que disciplina é você dar o seu melhor. É lógico que a gente sempre busca ser o melhor. Sim. Mas o nosso melhor é mais importante do que buscar ser o melhor. Por quê? Porque quando a gente dá o nosso melhor, a gente sabe que está dando o nosso melhor, a gente não se frustra. Mas quando a gente tenta ser o melhor e não consegue, porque alguém deu mais do que você daria, porque você chegou no seu limite, aquele lá vai ser melhor. Então, se você não consegue ser o melhor, tenta ser o melhor e não consegue, você se frustra. Agora, se você der o seu melhor, fizer o seu melhor, você pode ficar lá atrás, mas você nunca vai se frustrar. Então, a disciplina, né? Show. Sempre fui para isso daí. Muito voltado para a área esportiva, confesso para você, viu, Cássia? Mas a área esportiva, ela me abriu os olhos que eu posso ser disciplinado em tudo. Em qualquer área. Em qualquer área. Show.
E minha vida foi sempre assim, né? Eu saí de casa muito cedo, saí de casa com 17 anos para morar sozinho em outra cidade, né? Então, eu coloquei, para que eu saí? Eu saí porque eu tinha que estudar, Certo. né? Poderia escolher outro lugar? Poderia voltar a estudar na cidade dos meus pais? Poderia, mas eu escolhi estudar naquela cidade, né? Escolhi estudar naquela universidade. Então, por que eu estava lá? Eu estava para estudar. Então, eu não podia deixar com que nada me distraísse daquilo ali, né? Não era a cidade, mas sim o objetivo. Sim. Então, minha disciplina começou aí, né? Então, cheguei em Colorado, uma cidade pequena, né? Primeira coisa que eles falam, que eles perguntam, você é filho de quem? Você é da família de quem? Até parece mineiro. Então, eu não era filho de ninguém, eu não era de ninguém. Meus pais moravam em outra cidade e não tinha parente nenhum na cidade. Então, algumas dificuldades que eu poderia ter, eu não tive. Por quê? Porque eu sempre coloquei o meu objetivo à frente. Então, eu fiquei conhecido no início, ali na cidade, como Carlinhos da faculdade. Por quê? Porque todos sabiam o que eu fazia e para que eu estava lá. Depois, o Carlinhos da faculdade, ele se tornou o Carlinhos da academia. Por quê? Porque era por motivo de eu estar ali e o que eu sou hoje. Até hoje eu sou o Carlinhos da academia. Até hoje você é conhecido assim. Sim. Então eu levo, ou professor Carlinhos, né, por dar aula na escola também, mas então eu sou conhecido pelaquilo que eu faço. Então eu acredito que muito disso tenha sido a disciplina realmente, né? Com certeza, eu acredito nisso. E você falou um ponto engraçado, que assim, minha disciplina é voltada ao esporte, mas nesses últimos dias que eu estava me preparando para esse tema, eu perguntei para 3 pessoas distintas. Um menino de 16 anos, ainda estudante, uma empresária de 50 e um outro homem ali de uma faixa ali de uns 30 e poucos anos. Eu falei para eles assim, o que é disciplina para você? Quando a gente fala disciplina, do que você lembra? E eles, assim, não de uma forma geral, não de unânime, mas de uma forma geral deu-se a entender isso. Atleta, esporte. E o engraçado é que a disciplina ela não é só pro esporte, ela não é só pro atleta. Mas eles são exemplos. Vocês, né, que são exemplos. Você já competiu, enfim. É exemplo disso, porque... E é engraçado isso. Por que o atleta é exemplo de disciplina, sendo que o que ele está almejando é um resultado, é uma competição, é ganhar alguma coisa? E vou citar o exemplo do empresário, que é a minha área. O empresário também está almejando alguma coisa. Ele tem que ter uma visão, ele tem que querer ser a melhor empresa do nicho, ele tem que querer ser o melhor entre os concorrentes, uma referência... Mas o engraçado é que dificilmente tem a disciplina que o atleta tem. Exato. Eu até defino assim, Cássia, que a disciplina é você fazer aquilo que tem que ser feito, mesmo você não querendo fazer. Como assim? Concordo. Então você se obriga? Sim, eu me obrigo. Por exemplo, Cássia, hoje eu acordei sabendo que eu vinha para cá, sabia que eu tinha meus alunos para atender, sabia que eu tinha um teatro para estudar, para ensaiar hoje lá na escola. Acordei muito bem, acordei motivado. Mas quem acorda motivado todos os dias? Não existe no mundo alguma pessoa que acorde motivada todos os dias. Não. Então, motivação é uma coisa, disciplina é outra. Então, o dia que eu não acordo motivado, o que eu tenho que fazer? Ficar deitado? Dormir? Não. Eu faço aquilo que tem que ser feito mesmo não querendo fazer. Então, eu coloco meu pé no chão, eu coloco minha roupa, faço minha higiene, vou fazer minhas atividades e estou fazendo. E faço da melhor forma possível. Com certeza. Então, disciplina é isso. Disciplina, você tem que... Não precisa ter motivação. Você precisa, sim, fazer. As pessoas, prova disso é no trabalho, né? Sim. Todo mundo precisa trabalhar. É o que eu sempre falei, né? Tem alunos em escola, né, que falavam assim, mas eu não quero. Não é o que você quer. É o que você precisa fazer. Então, disciplina é isso daí. Por que fala do atleta, né? O atleta não tem meio termo. Eu hoje, como professor, você sabe disso, o que eu falo para o meu aluno? Esse é o caminho que você tem que seguir. Se você fizer isso, o seu resultado final vai ser esse. Com certeza. Aí o aluno fala, mas eu não consigo fazer isso. Então, vamos passar a opção. Não tem opções? Eu não consigo. Isso eu não vou fazer. Você lembra o que eu falo no final? Lembro.
Só não pode reclamar. Só não reclame. Se você faz tudo o que tem que ser feito, mesmo não querendo, você tem disciplina, você pode depois questionar os resultados. Com certeza. Agora, se você não é disciplinado, você foi ensinado de uma maneira e você não faz da sua maneira, você não está sendo disciplinado. Então, você não pode reclamar dos seus resultados. Concordo. E se você me der licença, eu quero falar 2 pontos da nossa jornada, de quando a gente se conheceu, que reflete muito a disciplina que você tem e o quanto eu aprendo com isso. O primeiro ponto foi quando você estava me contando da sua história, e aí você falou assim, Cássio, eu cheguei aqui na cidade, eu era exatamente o que você falou agora, eu era sozinho, tal, é conhecido como isso, aquilo outro, e eu recebi uma proposta para trabalhar numa academia. Conta pra mim essa daí. Foi assim, a primeira proposta que eu tive, eu ainda era universitário, né? Certo. Eu já trabalhava... Eu adoro essa história. Eu já trabalhava como preparador físico de uma escolinha de futebol que havia na cidade e também trabalhava como preparador físico de um time de 2ª divisão. Ainda era universitário. Mas assim, eu procurei a universidade, é lógico que para vários ramos, né, várias opções de trabalho, mas o que eu tinha mais afinidade era com a academia, né? Certo. E aí, uma vez, quando abri uma academia em Colorado, a pessoa me chamou para trabalhar e ela disse, na verdade, me chamou para ensiná-los a mexer nos aparelhos. Eles tinham comprado uns aparelhos, né? Foi num domingo de Dia das Mães. Eles me chamaram para ir lá na academia e ensinar eles a mexer nos 7 aparelhos que eles tinham. Certo. E eu fui, expliquei como é que podia fazer, as variações que existiam, né? Para fazer naqueles aparelhos. Aí a moça falou assim, eu tô começando agora, será que você não poderia me ajudar? Eu falei, qual horário? Ela falou, mais no final da tarde. Venho. Mas eu não posso te pagar. Eu falei, não tem problema, eu venho para te ajudar. Aonde que eu estava pensando? Eu estava na faculdade, eu não estava aprendendo. Ali era um momento de eu aprender ainda. Era um momento de eu aprender e era um momento de eu fazer o meu nome. Continuei. Resultado, hoje eu tenho uma academia indo aí para 10 anos, né? A minha própria academia. A história que eu te contei que você gosta é da escola, né? Foi, Dudu. A escola, eu fui chamado para trabalhar lá para 2 aulas. 2 aulas na educação infantil. Eram 2 aulas semanais que me daria o rendimento de R$70. O que R$70 mudaria na minha vida? Não mudaria nada, né? Mas eu aceitei, falei, vou pegar. E um dos caras que morava comigo, ele falou assim, você vai fazer um compromisso, porque ele sabia que eu ia fazer um compromisso. Certo. Já sabiam que eu era comprometido com aquilo que eu pegava, disciplinado com aquilo que eu fazia. Você vai pegar um serviço de R$70, 2 aulas por semana, para ficar preso, para ganhar isso? Eu falei, não. Eu vou ficar em casa jogando futebol de botão com vocês. Por que eu disse isso? Naquela época, né, eles jogavam futebol de botão. Tinha várias mesas de futebol de mesa lá em casa, né? E a molecadinha tudo lá em casa. E eles também jogavam. E eu fui para a escola. Hoje, essa escola, depois, eu substituí um professor que saiu, peguei todas as aulas do Ensino Fundamental 2 e da Educação Infantil. Outra professora saiu, eu peguei as aulas da Educação Infantil até o Ensino Médio. Aí eu vi que estava sendo muito pesado para mim, acabei largando o ensino médio. Enfim, hoje essa escola é que eu sou sócio proprietário, né? Nós arrendamos essa escola recentemente, né? E estamos lá. Então, aqueles R$70, né? Não estou falando em dinheiro, né? Não estou falando na parte financeira, mas a evolução, onde é que aconteceu, né? E eu adoro essa história, sabe por quê? Você aí de casa que tá escutando a gente, eu sou super fã. Se você ainda não me conhece, você vai me conhecer. Eu sou extremamente fã de estratégia, de pessoas visionárias, que têm visão, que querem ser empresário, o melhor profissional. E ele teve essa visão, você teve essa visão. Lá ele falou, não, vou ficar aqui jogando futebol de botão. E hoje ele é dono da escola. Então, assim, quantas vezes? E a primeira lição aqui sobre disciplina a gente já pode tirar aqui. Às vezes, a disciplina ela é algo distante da nossa rotina. Difícil. Porém, a gente às vezes só precisa de uma pessoa do nosso lado que é disciplinado. Essa pessoa nos impulsiona, nos ajuda. Por quê? Aí eu vou entrar no segundo ponto da nossa história que eu também gosto muito. Foi quando você teve aquele resultado que a gente vai mostrar mais pra frente, a gente vai falar sobre isso.
E eu falei, me ajuda, cara, que eu tenho dificuldade, enfim, o meu paladar é infantil, eu não sei comer, eu não gosto de fazer atividade física e tal. Você falou assim pra mim, a gente nem tinha combinado o preço, a gente já tem uma parceria já faz algum tempo, a gente nem falou de preço, você só falou assim, você vai ser comprometida? E não sei se você se lembra, mas na primeira vez eu arreguei, né? Eu falei, não, eu não consigo ser comprometida agora, porque eu não queria abrir mão de comer McDonald's e tal, eu gostava daquilo. E aí você falou, você que sabe. Se você quiser, você precisa ser comprometida. E aí eu não fui, saí fora, não aguentei. E, na verdade, nem comecei. E continuei no meu paladar infantil, no meu sedentarismo, até um dia que eu não consegui levantar do sofá, né? Aí eu te liguei, eu entrei em contato com você, não me lembro, e falei, Carlos, agora eu preciso da sua ajuda. E você, então, você vai ser comprometida? Falei, vou. E, cara, eu odeio exercício físico. Ele sabe o quanto eu odeio. Eu não gosto. Mas eu vi que era necessário fazer. E é engraçado como você inspira. O fato de você ser uma pessoa disciplinada e exigir isso dos seus alunos, você acaba inspirando a gente. Porque daí eu lembro que acho que das últimas vezes que a gente treinou, que a gente deu uma pausa, né? Das últimas vezes que a gente treinou... Vamos voltar. Agora, novos projetos, mas vai dar certo. Da última vez que a gente treinou, eu passei mal. Mas é porque eu estava mal. O meu psicológico não estava bom. E naquele momento, naquele dia que eu acordei e não estava bem, eu falei assim, eu vou falar pro Carlinhos que eu não vou. Mas aí eu lembrei, ele é a pessoa mais disciplinada que eu conheço, ele exige isso. E eu falei pra ele no início que eu iria ser disciplinada, então eu vou. Ali eu já estava colocando a disciplina em prática, só pelo fato de conviver com você. Segundo ponto, eu cheguei lá, eu estava morrendo de dor. E o psicológico ruim. Tava passando por alguns problemas. E o que aconteceu? Eu comecei a chorar. Lembra? Lembro. Comecei a chorar. E você, solta a barra, não tem problema, tá tudo bem. E eu não vou soltar. E eu fiquei fazendo exercício até o final, chorando, passando dor, até que quase me deu uma paralisia facial, né? Eu fui embora, eu cheguei chorando, fui embora rindo. Me fez bem até psicologicamente. Mas eu cheguei em casa contando isso pra todo mundo lá. E eu falei, gente, eu tive quase com uma paralisia facial. Ele pegou assim, abriu minha boca, estocou o remédio lá dentro. Sal. Foi sal, isso. Foi um sal, verdade. Achando que eu ia morrer. E aí eu falei assim, cara, que engraçado. Antes, por muito menos, eu nem ia pra academia. Aí, naquele dia, eu fui mesmo estando mal e não queria parar mesmo chorando. Então, você vê o poder que uma pessoa disciplinada influencia, né? Como que uma pessoa disciplinada influencia outras pessoas só de conviver. Isso é muito importante, cara. E sabe, Cássia, eu falo que a disciplina, como eu disse pra você, né? Eu sempre fui muito disciplinado com aquilo que eu gosto, com aquilo que eu quero. Sim. Se eu falar pra você que eu era disciplinado no trabalho, eu tô mentindo, você sabe. Você sabe. Você começou a trabalhar comigo, né? A me ajudar nas consultorias. Você sabe que eu não era disciplinado no trabalho. Mas eu sempre fui muito responsável. Diferente a responsabilidade também de disciplina. O que é disciplina? Entregar com prazos, eu sempre deixava para a última hora. Mas eu entregava. Sim. Né? O cara responsável, ele faz com tempo de sobra, né? Eu sou disciplinado. Eu entrego, pode ser de última hora, mas eu entrego. Mas faz. E aí, azar de quem vai ter que pegar ali da última hora para fazer, né? Mas eu tenho notado, Cássia, que ultimamente, principalmente agora, nessa última vez que eu fiz, eu lembro muitas situações que o meu pai falava para mim e pro meu irmão, né? Meu pai já é falecido, mas uma coisa que fica marcado na minha cabeça é algumas falas do meu pai. Meu pai era uma pessoa com uma inteligência assim acima da média, fora da curva, tá? Ele não admitia coisas que eu e meu irmão fazíamos, né? Que também era meu irmão era fisiculturista. Ele não admitia porque ele falava assim, como que vocês dois, principalmente, que tem uma disciplina para fazer o que menos de 0,01% da população faz, Aí é que tá. Que era dieta, acordar cedo, dormir cedo, treinar intensamente até exaustão, tá? Como é que vocês conseguem ter disciplina para isso e para outras coisas não? Então eu comecei a perceber que eu era disciplinado para aquilo que eu falava, vou fazer. E aí o trabalho é a mesma coisa. E eu comecei a aplicar isso no meu trabalho. Sempre fui responsável.
trabalho aí, tanto é que nessa escola eu estou há 23, indo para 24 anos, né? Na academia, tenho a minha própria academia há 10 anos, mas trabalho com a academia desde os 16 anos. Sim, né? sim. Então, responsável sim. Mas a disciplina hoje, ela tem feito melhor para mim, tem feito bem para mim no ambiente de trabalho, né? Por exemplo, você passou por isso. Algumas coisas que você falava, vamos fazer isso assim, assim, assado na academia? Não quero. Mas eu pensava, espera um pouquinho. Por que eu chamei a Cássia? Eu chamei a Cássia porque eu quero que a Cássia me ajude a lidar com esse problema, eu quero que a Cássia me ajude a solucionar o problema. Se eu quero fazer da minha maneira, então eu não precisava da Cássia. Claro. Então, ser disciplinado é você fazer aquilo mesmo que você não queira fazer. É isso aí. Então, eu não concordava, achava que não seria bom. Mas por que eu chamei? Então, vamos fazer. E hoje eu aplico também no meu dia a dia. Tanto na escola, tanto no trabalho. Tudo aquilo que está ao meu alcance, que eu posso fazer, que cabe só a mim, eu faço. Entendeu? Perfeito. E engraçado, aí já até pega o gancho pro próximo tópico aqui. Disciplina. Você é uma pessoa, você é um professor de uma escola, você é um empresário, você é diretor de esporte, você é professor, personal trainer. Além disso, você é pai, né? De 2 criancinhas maravilhosas. Criancinha. Você é esposo, enfim. Aí, como que a pessoa dá conta de tudo isso? Às vezes o pessoal de casa tá falando, nossa, ele é o Batman, o cara dá conta de tudo. Eu tenho certeza que a disciplina ajuda. Com certeza ajuda em você dar conta de tudo isso. Então, a minha pergunta pra você é, o que é disciplina pra você? Não o conceito. Mas o que é ela pro Carlinhos? O que é disciplina na tua vida? Se tirar a disciplina de você hoje, o que fica? Então, assim, me fala, o que é disciplina pra você? Cássia, eu nunca tinha pensado nisso, mas tocou lá no fundo, viu? Porque se tirar a disciplina, eu acho que eu não sou nada. Se tirar a disciplina, eu abro mão de tudo. Se tirar a disciplina, não vou ligar para trabalhar, não vou ligar para criar os meus filhos, né? Eu acho que se tirar a disciplina da minha vida, eu me entrego. Eu não consigo viver sem essa disciplina. Eu imagino isso. A gente convive com você, eu acho que até você mesmo, Carlinhos, não sabe a importância da disciplina na tua vida. Porque a gente convive com você, vê o quanto você leva a sério isso. E é tão sério que, assim, no seu momento ali, que você tá focado em um propósito, você não pode ser interrompido. Exato. E assim, legal, né? Tem muita gente que pode olhar isso como extremo. Então ele é extremista, então você não pode falar com ele. Mas não é. O foco pra você é algo tão sério que você não pode ser interrompido naquele momento. E um exemplo disso é nos seus treinos, né? Nos treinos lá da academia. E aí, a gente já entra na questão do fisiculturismo, né? Você foi competidor, tem outros projetos futuros aí. Então, me fala, assim, como é pra você treinar, dar o sangue por aquilo, saber quantas vezes Carlos, vamos fazer um churrasco, eu vou ser Malena? Você, não posso comer carne, tô na dieta X. Carlos, vamos pra tal lugar? Não posso comer tal coisa, tô na dieta Y, né? A gente vê você realmente abrir mão de coisas por um propósito maior. Então, a disciplina, ela obviamente faz parte do fisiculturismo, obviamente faz parte da vida de qualquer atleta, mas ver você praticando isso, ver você fazendo isso, pra gente é magnífico. Então, fala um pouco mais disso pra gente. Você veja, Cássia, quando eu falo de disciplina... Só complementando, é a preparação para a agenda de competição que eu tô Sim. falando. Como que você se prepara? Vamos lá. Então, primeira coisa que eu falo para a pessoa que quer ter disciplina. Estabeleça, planeje antes tudo o que você vai fazer. As pessoas hoje, elas dizem que não tem tempo. Eu não tenho tempo. Compre tempo. Porque a partir do momento que você for num médico e o médico falar que a sua única saída é aquela, você vai ter tempo para aquilo. Então, não estou falando só de academia não, tá? Estou falando para tudo. De tudo. Por exemplo, Cássia, eu como muita batata doce. Não é só isso, tá? Na minha dieta. Eu como bastante batata doce. Eu não gosto até hoje de batata doce. Mas eu faço aquilo que tem que ser feito, né? Então, eu faço um planejamento, estabeleço metas, né? Priorizo aquilo que é mais importante,
o que é mais importante? Mais importante é minha vida hoje familiar, minha vida profissional de trabalho, né? Certo. E eu coloco o fisiculturismo como um hobby, Aham, tá? sim. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou deixar minha família para segundo plano se o fisiculturismo começar a atrapalhar. Eu não vou Claro. deixar o trabalho para segundo plano. Eu vou largar serviço para começar a treinar fisiculturismo. Não. Hoje aqui no Brasil, infelizmente, só alguns conseguem fazer isso, né? Não para amadores como eu. Então, eu consigo estabelecer hora de treinamento, um tempo de treinamento? Consigo. Então, o que eu ganho, o tempo que eu tenho para minha família, o tempo que eu tenho de vida social, está sendo suficiente? E aquilo que vai entrar agora como hobby, que é a preparação para uma competição, eu consigo estabelecer nesse horário? Então, eu estabeleço aquele horário e aquele horário é meu. Bom. É meu em que sentido? Nada mais eu deixo que me atrapalhe. Nada. Não vai ter aluno novo, não vai ter valor financeiro que vai me comprar aquele horário. Pode ser que um problema de saúde possa comprar, Sim. mas nada mais. Algo extremo. A não ser um problema familiar também. E aí, se eu conseguir encaixar em outro horário, eu encaixo outro horário. Por quê? Porque eu paro de trabalhar às 10h30, né? Então, se eu ficar com a minha família durante a tarde, aquele periodinho, eu posso pegar o período das 10, 10h30 para fazer o meu treinamento. Então, eu sempre faço um planejamento e vejo aquilo que eu sei que eu vou atingir. Lembra que eu te falei da frustração? O que eu sei, o que eu garanto, é aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu vou me esforçar. Agora, se eu falar assim, será que eu vou conseguir? Eu não me planejei. E aí, quando chegar lá no final, eu me planejei para ficar o Ramon e vou ficar igual eu fiquei, eu vou me frustrar. Com certeza. E aí, o que acontece? Eu desisto. E é isso que acontece com a maioria das pessoas, Cássia. São por exemplo, eu falo assim, né? A gente tem que virar a chave, mas cuidado do jeito que você vira a chave, porque do jeito que você vira a chave, você pode quebrar a ignição, né? Então, faça de maneira compassada, faça devagar. Ser poderoso. Né? Por quê? Porque se você dá um 180, você mudar da água para o vinho, né? É igual uma vez um médico falou para mim, eu estava com um problema de gastrite, ele falou para mim, nós vamos ter que cortar isso, cortar aquilo, cortar mais isso e isso. Falei, doutor, faz o seguinte, corta meus pulsos também, né? Porque se fosse para cortar tudo isso, acabou. Agora, se a gente fizer de maneira gradativa, aquilo lá vai se tornar uma rotina. Então, a disciplina, ela faz parte da nossa rotina. Maravilha. Isso é um insight poderoso, hein, galera? Poderoso. Muito bom. Até agora, 2 ensinamentos aqui nesse podcast que eu adorei, que primeiro se você não é uma pessoa tão disciplinada, ande com quem é. Porque tem muito disso também. Citando o exemplo aqui, já que a gente está na frente de um proprietário de uma academia, e a gente vê muito isso nas academias, chega sempre duas, 3 pessoas para treinar. E sempre tem um desse grupo que é aquele que fala assim, não, mas só hoje a gente vai ali comer uma pizza. Mas só uma pizzazinha não morre, né? Sempre tem. E esse tira os outros 2 do eixo. Então, assim, se você não é uma pessoa tão disciplinada, procure andar com quem é disciplinado. Isso já ajuda você a se tornar, a entender o processo, a entender o propósito e entender o que você tem que fazer para atingir esse propósito, para alcançar esse propósito. Essa é a primeira lição. E Ponto interessante, Cássia, por exemplo, desde a época que eu competia, eu participava de formaturas, casamentos, aniversário, o que fosse. E atualmente é a mesma coisa. Quem fez aquele propósito foi eu. Uhum. Então, quem tem que ter essa disciplina sou eu. Minha esposa, se ela não fizesse, ela come à vontade. Claro. Eu vou em churrasco, só não participo. Mas qual é o objetivo do churrasco? O pessoal fala tomar cerveja e comer carne. O meu não, é sociabilizar. Claro. É estar ali para conversar. Então, vai me atrapalhar ver o pessoal comendo carne e eu comendo ali meu arroz e meu franguinho? Não atrapalha. Eu tô ali para aquele objetivo, né? Então, pense nisso também, né? A disciplina é sua, não obrigue com que os outros façam aquilo que você faz. Claro, é bem isso. E outra coisa que você disse sobre a disciplina agora foi o fato de você ter que fazer o que tem que ser feito e acabou. Isso também é um outro insight, uma outra percepção poderosa para aplicar no dia a dia. Porque
Ah, tá, mas por que que eu tenho que fazer? Quando a pessoa não entende o propósito, ela não entende o processo. Exato. Tá aí, né? Eu acho que essa é a frase. Se você não entende o propósito, você não entende o processo. Se você não sabe aonde você quer chegar, você não sabe nem qual o caminho que você vai trilhar. Então, a disciplina você tem que ter, sim, um foco, você tem que saber aonde você quer chegar, mas o processo, ele é gradativo, como você mesmo falou, não é essa virada de chave, assim, parece que é tudo muito romântico, né, Carlos? Não dá a impressão que é romântico? Sim, a, sim. a gente olha algumas coisas na internet, assim, dá a impressão que a pessoa fez assim, ó, pum, o Mas shape tá ali e Mas tal. é isso. E O as que o pessoas se pessoal fala pra frustram. mim foi tão rápido, né? Mas Foi ninguém tão viu. rápido. Inclusive, eu tenho uma foto sua fazendo um exercício, não lembro qual era, que eu estava de frente, assim, com o ferro. E eu falei assim, eu tirei a foto, depois eu comentei, eu acho que foi até com a Malena. Eu falei, ó, seu esposo tava chorando lá fazendo exercício. Aí esse processo ninguém vê. Aí exato. pra isso foi rápido e tal. Mas é isso, né? Disciplina é um pouco todo dia, só que com foco e determinação. Constância, né? Constância. Sempre. Sempre. É isso aí. Então tá, você já me falou aqui o que é disciplina e agora eu tenho um desafio pra você. Você fala pra mim o que é disciplina em palavras-chave. Pode ser 3, 4 palavras-chave, assim. Entendeu, né? Não é uma frase. Ah, disciplina é constância, disciplina é tal coisa, enfim. Constância, como eu disse, né? Perfeito. Persistência. Ótimo. Estudo. O que tem a ver o estudo com disciplina? Ser disciplinado é você fazer aquilo que os outros estão pedindo para você fazer também, está te orientando a fazer, mas espera um pouquinho. É verdadeiro isso? Porque não quer dizer que a pessoa vai falar assim, ó, come aquela pedra lá que você vai ficar fortão, que eu vou comer aquela pedra. Claro. Não tem fundamento. Então, eu preciso, para ser disciplinado, também ter conhecimento. Ou seja, ter estudo. Então, eu preciso saber também o que eu estou fazendo. Tá? Perfeito. Então, adorei. Persistência, constância, estudo, determinação e o maior de todos que eu acho, né? Sucesso. Opa. Por quê? Porque a pessoa que é determinada, ela vai ter sucesso. Com certeza. E qual é o sucesso? Sucesso não é o que as pessoas estão vendo. Sucesso é aquilo que você se prontificou a fazer e você fez. Então, é o seu sucesso, é o seu momento. Então, de uma maneira ou de outra, você teve sucesso. Perfeito, maravilha. Eu defini 4 palavras também, e aí eu quero ver o que você acha disso. Ó, eu defini prioridade, porque eu acho que nesse processo assim do que é disciplina, a gente tem que saber o que realmente é prioritário para a sua jornada, para o seu propósito e o que não é. A gente se confunde aí no meio do caminho. Então, prioridade, gestão. Você tem que ter ali a gestão de tempo, a gestão de tarefa. A gente citou o exemplo do Carlos aqui, que é uma pessoa totalmente compromissada com um monte de empreendimento e tudo mais. E aí, como é que ele tem a gestão de tudo isso? Como é que ele é disciplinado em todas as áreas? Então, gestão de tempo e tudo mais, de agenda. Ordem, né? O que é a ordem? Para mim, é fora da bagunça. Não tem bagunça, não tem... É seguir realmente aquilo que tem que ser feito, porque a disciplina não é fazer, é a constância, você faz um pouco todo dia, e às vezes ali na ordem a gente deixa uma coisinha pra trás e fala, não, mas é só hoje. E ali você já tá falhando com a disciplina. Então, ordem pra mim também define disciplina. E por último, eu acho que casa aí com a constância, eu acredito que seja até a mesma coisa, que é a continuidade. É Isso. não deixar de fazer. Né? Então, essas 4 palavras para mim define disciplina e, para mim, define disciplina não só no âmbito ali físico da saúde, mas na empresa. Né? Você é uma pessoa apaixonada por saúde, eu sou uma pessoa apaixonada por empresa, por dinheiro. Eu gosto disso. Eu gosto de desafios empresariais, estratégias e tudo mais. Então, e ali também exige muita disciplina. Na verdade, eu acho até que exige um pouco mais. Não sei, é aquele negócio, né? O meu lado sempre é melhor que o seu, sei lá. Enfim, mas eu acho até que exige um pouco mais, porque você tá lidando com uma parte da sua vida que, se ela der errado, pode ser que muito provavelmente todas as outras dê também. Desestrutura tudo. Desestrutura tudo. Porque quando o seu financeiro não tá bem, você não tem um psicológico bom para se alimentar, para treinar, enfim, você não tem um psicológico bom para nada. Então, quando a tua empresa não tá bem, você também acaba desestruturando todas as outras áreas da sua vida, familiar, emocional, enfim, pessoal, saúde, né? Então, por isso que eu olho assim pro lado da empresa e eu falo, também tem que haver muita disciplina
né? E qual é a diferença? A gente falou no início. Qual a diferença lá de um atleta, que é sinônimo de disciplina, para um empresário? Nenhum. Ambos estão olhando para um pódio, para um futuro grande, para um sucesso. A diferença é que o atleta ele não para enquanto ele não consegue, né? Você pode falar isso com propriedade. E já o empresário, ele fala e acabou o mundo para ele, ele falha e tá tudo errado, enfim. Complementa isso. Esses dias eu comentei sobre isso, né? Eu falei assim, poxa vida, a pessoa já desistiu, né? Ela não tentou. Nós sabemos, você mais do que eu, né, Cássia? Uma empresa pra gente saber se consolidou pelo menos 3 anos. Uhum. É isso, Cássia? Tô errado? Claro. Uma empresa, no Brasil, 80% das empresas fecham dentro de 2 anos. 2 anos. Então, se ela tiver 3 anos, é isso mesmo? Ela tá consolidada, passou dos né? 2 anos, tá mais ou menos. Então é o seguinte, primeira coisa, aonde falhou na empresa? O que eu acredito que tenha sido? Primeiro, montou pela empolgação. Montou pela empolgação sem saber se teria condições de tocar essa empresa quando estivesse ainda numa época de apresentação, de se mostrar para a população. Sim, sim. Então, enquanto não há esse período, você tem que tirar do seu próprio bolso. Claro. Para você permanecer. Então, você tem que saber o que você está fazendo. Por isso que eu digo, então, faltou o planejamento. Claro. Né? Agora, se fez planejamento, sabia que ia ser assim, e depois fechou, faltou a disciplina. Né? Qual a disciplina? Para seguir aquilo que tinha que ser feito. Perfeito, né? Maravilha. Você resumiu, maravilha. Inclusive, quando esses dias me procuraram, Cássia, eu quero uma consultoria. Eu falei, bacana, vamos lá, vamos entender. Qual que é o seu negócio? Aí a pessoa, não tenho. Eu falei, tá, mas então me explica. Não, eu vou abrir. Vou abrir uma empresa assim, assim, assada, e eu quero sua consultoria antes para mim de abrir da forma correta. Falei, primeiro passo, vamos fazer o quê? Um planejamento estratégico. Planejamento, cara. Planejamento é tudo. Aí, quando eu volto lá em disciplina, nas minhas 4 palavras, ó, prioridade, gestão, ordem e continuidade. E aí, no planejamento, tá tudo isso. Tá. No planejamento tá todo o foco da empresa, em quantos anos, quais serão as ações, quanto você vai gastar, em quanto tempo, enfim, tá tudo lá. E aí é o que eu mais falo. Eu aprendi isso com você, inclusive. Quando eu tenho um cliente, ganho um cliente ali na consultoria, eu falo assim, olha, a única coisa que eu preciso é que você seja comprometido com o processo. Porque consultoria não tem diferença de um personal trainer, um consultor financeiro ou empresarial, não tem diferença de um personal trainer, não tem diferença de um nutricionista, não tem diferença de um médico. O que nós fazemos é o seguinte, a gente entende a necessidade do cliente, nós recomendamos uma ação para o cliente e nós acompanhamos ele tomar essas ações, ele seguir essas recomendações. E se ele não faz isso, é igual quando você vai ao médico. Você falou da gastrite. Foi no médico, estava com a dor. Ele te examinou, não foi? Isso a gente chama de análise. A gente está analisando tudo da empresa da pessoa. Ele vai fazer um diagnóstico lá em você, enfim. Daí ele vai falar, olha, você tem gastrite nervosa. Ele está te falando o problema que você tem. Isso a gente chama de diagnóstico empresarial. A gente fala o problema que a pessoa tem. E aí, o médico faz o quê? Você tem que cortar o doce, cortar o açúcar, cortar não sei o quê, tomar não sei quantos de remédio, de 8 em 8 horas, dormir bem, tomar água, não sei o quê. Ele fala tudo isso pra você. A gente faz exatamente a mesma coisa. Você precisa cortar isso, fazer tal coisa, olhar a gestão, ter continuidade, ter comprometimento, nananã. A gente passa todo um plano de ação pra pessoa. Beleza, se você, quando você saiu do médico, pegou as receitas, pegou as recomendações, foi embora, guardou as recomendações, você curou da gastrite? Não. Agora, se você chegou em casa e falou, peraí, ele falou que eu não posso comer doce e tal, tá, eu vou fazer gradativo, senão ele pode cortar meus pulsos. Mas então então hoje eu vou parar com o doce. Na semana que vem eu paro com tal coisa. Ele pediu pra tomar remédio de 8 em 8 horas, estou fazendo. Enfim, se você vai seguindo as recomendações, hoje você tem gastrite? Tem, mas assim, é um negócio que não segui, enfim, né? Sim. Exatamente. Mas é bem isso. Não teria. Pois é, não teria. E é justamente isso. Então, a consultoria, ela vem para isso. E a disciplina, ela faz parte desse processo. A disciplina, a diferença de uma disciplina numa área da saúde, numa área empresarial para você que é empresário, ou até mesmo na tua vida profissional, para você que é CLT, nenhuma. Você precisa fazer o que tem que ser feito e acabou. Sem
Cássia, conversinha. Na hora que a gente estava aqui no off, né? A gente estava se preparando, Aham. né? Vocês estavam aí conversando. E é uma coisa que eu trago para mim. Eu tenho Instagram e eu acho que não tem um ano. E eu uso o Instagram para divulgar a academia, divulgar o meu trabalho, tem menos de um ano. Uhum. Sabe por quê? Porque eu falo, meu Deus, o que eu vou ficar fazendo nas redes sociais? Eu vou ficar perdendo tempo. Vou trabalhar com aquilo que é realidade. Ali é uma vida de mentira. Espera um pouquinho. Se hoje eu tenho até o TikTok, né? E lá no meu TikTok tá assim, ó, me tornei o que eu mais temia, um TikToker, né? Por quê? Eu falava tanto, né? Mas hoje a pessoa que não estiver nisso, ela tá fora do mercado de trabalho dentro dos próximos, vou falar aí, ó, muito dos próximos 5 anos, tá? Não, mas ela está fora do mercado de trabalho. Com certeza. Então, agora, para o que eu estou me disciplinando? Para semanalmente estar postando coisas nas minhas redes sociais. Semanalmente, depois diariamente. Se eu falar que eu vou postar um a cada meia hora, um por dia, eu vou me frustrar no final da semana porque eu não postei nenhum na semana. Então, agora, meu planejamento é, a partir de agora, vou ter 2 vídeos semanais. Uhum. Tá? Stories, vou postar todos os dias. Então, é esse planejamento. E com isso, eu vou criando a disciplina para que futuramente eu esteja no mundo virtual, no mundo aí das redes sociais, com maior destaque. É isso. Mesmo que eu não gostava no início. Pois é. Mas é aquilo, né? Quem não é visto não é lembrado. Primeiro que é isso. Exatamente. Depois da pandemia, o aumento das redes sociais foi, enfim, substancial, né? E o mais engraçado é que as redes sociais, elas viraram referência. Antes, você queria achar um restaurante, saber a avaliação de restaurante, ou até mesmo a localização, você ia aonde? No Google. Hoje em dia, você vai na onde? No Instagram. Né? Isso é no Instagram, no Facebook, enfim, né? Todas as redes sociais. E, então, assim, é isso, tem que fazer. Tem que ser feito. Você é um ótimo profissional, as pessoas precisam saber do seu serviço e tal. E se a gente for naquele marketing tradicional que é nas folhinhas, eu tenho certeza que você não vai conseguir um resultado tão bom quanto... Já está ultrapassado. Já está hiper ultrapassado. Você vê, a disciplina faz parte de tudo isso. Ela tá a gente já falou aqui, está na saúde, está no financeiro, está no marketing, né, da empresa, da pessoa. Legal, hein? Bacana. Ó, estamos chegando no final, tá? Pra gente finalizar. Legal, até agora eu gostei pra caramba. Até agora eu gostei. Vou gostar muito mais, é sempre muito bom falar com você. Pra gente finalizar, eu quero que você fala, ultimamente não. Faz um tempo que você entrou num desafio onde você deixou o seu corpo engordar e tudo mais, e aí você... usou a disciplina para chegar no seu shape ideal e agora você tem outros projetos, enfim, fala disso, conta um pouco mais pra gente e a gente vai mostrar esses resultados depois, tá? Legal. Pra galera, pra você ir de casa ver como esse cara é fera, olha o que ele fez, ele vai contar. Fala aí, Carlinhos. Eu competi até 2014, né? Eu tinha dito aqui 2015, não, na verdade eu competi até 2014. De 2015 para frente eu comecei a ter muitas lesões, sabe? Pequenas lesões, mas que me impediam de dar continuidade no treinamento. Certo. E teve uma época que eu resolvi parar, né? Então foram 9 anos afastado de competições e 7 anos sem treinar. Quando eu voltava a treinar, algum problema acontecia. Eu tinha uma aluna que quando eu falava assim, eu voltei a treinar hoje, voltei a treinar ontem, ela falou que ela pensava assim, meu Deus, o que vai acontecer com o Carlinhos agora? Porque algum problema dava. Sempre né? aconteceu alguma coisa. Sempre. Inclusive... eu decidi voltar para aquilo que eu voltei o ano passado, eu tinha decidido voltar no ano de 2022. Fiz consultoria, tudo, vou voltar. Sofri um acidente de bicicleta, rompi 3 tendões, um ligamento muscular, um rompimento muscular e um ligamentar. Fiquei 9 meses parado. Voltei a treinar, torcendo para que nada acontecesse. E minha cabeça voltou. Primeira coisa, eu coloquei minha cabeça no lugar e falei assim, vou voltar a treinar. E voltei a treinar. Naqueles 3 meses que nada aconteceu, eu falei assim, agora eu vou me preparar como se eu fosse competir. Eu estava ali com 108 quilos. Meu peso normal era 91, fora de competição, 92. Certo. Quando competia, era peso ali de 82 quilos, né? Mas eu cheguei a parar com 103 quilos num percentual de gordura baixo, que eu estava com 9,5% de gordura na época. Foi quando eu parei, em 2015, né?
Primeira lesão, que daí foi uma atrás da outra. E nisso, depois, eu fui para 106. Aumentei pouco, né? Mas era pelo menos aí uns 40% de gordura. Então, tava bem gordinho. Sim. E você vai dar foto depois Vamos colocar foto pro pessoal. Assistam até o final, tá, gente? Porque o início é constrangedor. Mas, enfim, eu me determinei a fazer. Engraçado que depois que eu atingi o resultado, né? Só minha esposa acreditava que eu faria. Só minha esposa. De todas as outras pessoas. Porque Caramba. falava, não é possível. Esse cara ficou 7 anos sem treinar. E 9 anos sem fazer uma preparação de competição. E ele está fazendo treino de competidor e fazendo alimentação, uma preparação de competidor. Não, eu acompanhei. Você acompanhou, né? Foi louco. E eu cheguei a esse resultado, né? E me empolguei, né? Me empolguei tanto que esse ano vamos dar continuidade. Engraçado que a pessoa que me ajudava, né, meu coach, ele falava assim, você está fazendo 100% correto? Eu dizia para ele, 110. Ele falou, não tem quem faz 100, muito menos 110. Eu falei, eu faço 110. Ele falou assim, como que você me explica fazer 110%? Eu falei, porque aquilo que você fala que eu posso fazer, eu vejo se eu realmente posso fazer. Se eu estou apto. Agora, aquilo que você me fala que eu devo fazer, eu faço. Então, quando você me libera, hoje pode comer um pedaço de chocolate, pode comer isso, eu olho e eu falo, não devo. Então, eu posso dizer que eu faço 110%, né? Então, essa é a minha disciplina. Caramba. Então, agora, meus projetos são... Então, para essa preparação, eu voltei a minha mente, voltei o meu foco para aquilo que eu tinha me proposto a fazer. Que show. E isso é um exemplo de disciplina bacana que a gente vai pôr pra você. A gente vai pôr essa foto do antes e depois dele com 106 quilos, é isso? 106. E 70... Aí cheguei no último dia com 76 e 200. Tem foto na balança, né? Tem. E aí depois, como se fosse na competição, eu já estava pesando ali quase 82 quilos. Foi. Inclusive, nesse processo eu não entendi nada. Ele postou assim... galera, eu tô pesando 76 quilos aqui. Falei, legal. Falei, caramba, não acredito, né? Vi ele, do jeito que ele tava, olha só e tal. Aí, passou... Daqui a pouco ele falou assim, vamos ver quanto que eu chego. Aí começou banana, era macarrão. Como foi? Macarrão? Era arroz sem sal, carne sem sal e mamão. Tudo isso misturado, tá? No meio, assim, no prato. Uma assim, delícia. tranquilo. Ficava bom. Mamão salvava a refeição. A misericórdia. E ele assim, não, eu tenho que comer isso porque eu tenho que bater tantos quilos. Quantos vocês acham que eu bato e tal? E aí todo mundo, vai bater X, Y, Z. E no outro dia ele pegou, era 11 horas da manhã, né? A hora que você postou. 11 horas da manhã, pum, bati 80 e pouco. Aí eu fiquei assim, gente, mas peraí, ele passou todo o processo de emagrecimento, aí ele agora comeu desvairadamente, louco, arroz sem sal, mamão, no meio da comida ali, e do nada foi pra 86, o que tá acontecendo? Aí eu fui perguntar o processo pra você, falei, o que você tá fazendo? Aí você me explicou e tal, e aí a admiração só subiu, porque, não, é insano conviver com um cara como esse. Pra gente que é meio sedentário, assim, com paladar infantil e tal, é insano, vou ser bem sincera. Legal, Carlinhos, muito bom. Para finalizar, quero que você fala pra gente aqui 2 coisas. Primeiro, como a disciplina pode ajudar no ramo empresarial, certo? Como ajuda você? Você é empresário em 2 áreas, enfim. E como que pode ajudar? A gente já falou disso aqui, mas assim, de uma forma mais clara e objetiva pro pessoal de casa aí. E, por fim, você passa aí 2, 3, quantas você quiser, dicas para ser mais disciplinado em qualquer área. Bom, a disciplina no ramo empresarial, ela faz com que você seja melhor, que você apresente resultados para os outros melhores, Sim. que você estude para dar o seu melhor aos outros, né? Você faz com que os resultados sejam melhores, né? E sua equipe de trabalho também seja melhor. Por quê? Porque se você é um exemplo, as pessoas vão seguir aquele exemplo. Perfeito. Se você é desleixado, as pessoas falam, se ele que é dono é desleixado, né? Se ele quer... Quem sou eu, né? Quem sou eu? Eu vou deixar também, né? Então, a dica que eu dou, né? Que eu indico, seria persistência. Perfeito. Primeiro de tudo, planejamento. Meta atingível. Se eu nunca dei um tiro, nunca brinquei de tiro ao alvo, eu tenho que começar a 5 metros de distância. Para quando os 5 metros estiver fácil, eu vou colocar 10, 50, Perfeito. 200. É isso aí. Então, não maravilha. adianta eu querer começar, eu vou competir.
Se eu nunca fiz uma dieta, como é que eu vou fazer uma dieta de competição? Né? Show. Então, no ramo empresarial o que eu quero. Então, atinja isso primeiro. Depois, está consolidado? Agora eu vou atingir isso aqui. Consolidou? Vou melhorar para que eu possa atingir isso aqui. Nossa, perfeito. Resumiu bem, hein? Fiquei até sem ter como agregar. Mas eu vou agregar de uma forma aqui, concordando 100% com você. Para mim, disciplina, a dica que eu posso dar pro pessoal, para você aí de casa, para ser mais disciplinado em qualquer área. Saúde, empresarial, financeira, pessoal, enfim, primeiro, se você não é uma pessoa disciplinada, por favor, ande com quem é. Existe um ditado muito popular e ele chega a ser um pouco baixo, que é: quem anda com porcos, come lavagem. Então, se você não anda com uma pessoa disciplinada, dificilmente você será essa pessoa, tá? Então, quer andar com pessoa indisciplinada, não tem problema, mas seja você a inspiração delas, pelo menos. Então, se agora você não é uma pessoa disciplinada, ande com quem é. Aí você vai começar a entender esses hábitos e vai passar também a ser uma pessoa disciplinada. Segundo passo, concordo 100% com o Carlos. Planejamento. Planejamento é tudo. Tudo você deve planejar de forma clara e objetiva. Se você hoje está abrindo uma empresa, um MEI, e está falando assim, eu vou faturar 1 milhão no primeiro mês, você já está colocando algo... não é que é impossível. Não acredito nisso. Mas é uma meta muito distante. Não é clara, não é mensurável. Então, coloca algo que você realmente consiga atingir. Planejamento, metas e constância. Então, essas são as dicas. Mas, mesmo assim, nós criamos um passo a passo. 8 passos para você ser uma pessoa mais disciplinada em qualquer área da tua vida. E se você quiser saber, é só você entrar nos nossos arrobas. Depois nós vamos falar aqui. E digitar disciplina e logo você vai receber lá 8 passos para ser uma pessoa mais disciplinada. Beleza? Obrigado. Eu que agradeço, Cássia. Você gostou do nosso bate-papo? Amei, achei maravilhoso. Que legal. E mais uma vez falando que eu estou muito orgulhoso, muito feliz de ter sido o primeiro convidado. Tá? Obrigado. Sei que o que vai vir daí para frente vai ser melhor. Cara, com certeza. Não poderia ser diferente. Tinha que ser você, tinha que ser disciplina, até porque a pessoa que entendeu o que é disciplina, ela vai assistir todo o restante da temporada. Exato, verdade. Serão 10 episódios de habilidades e comportamentos que todo empresário e profissional de sucesso precisa obter. Então, se você quer ser um profissional de sucesso, quer ser um empresário de sucesso, você precisa assistir esse podcast e todos os outros 9 que virão, maratonar eles, pegar os insights, as percepções, aplicar na tua vida e otimizar os seus resultados. Carlos, pra gente finalizar, fala para aquela câmera ali o seu Instagram, como que as pessoas te encontram. Você presta consultoria online também, né? Sim, sim. Para quem quer emagrecer, chegar no shape mais rápido, atingir qualidade de vida melhor. Qualidade de vida melhor. É isso, ele vai falar, ele vai fazer o merchan dele. Atingir aquele resultado que a gente vai colocar, né, para vocês aí. É só entrar em contato com ele. Como que as pessoas te acham? O que você faz? Fala tudo aí pra gente. No Facebook, Carlinhos Castro. No Instagram, Carlinhos Castro, ou seja, o Castro é com 2 A, tá? Carlinhos, @Carlinhos Castro, beleza? E por e-mail, prof, de professor, caduardo@outlook.com. Nessas redes sociais, nesses meios de comunicações, você consegue conversar diretamente com o Carlinhos, entender um pouco mais do serviço dele, como ele pode te ajudar a se tornar uma pessoa, talvez, né, mais disciplinada. Claro. Vai ser melhor pra vida. Claro. Não só pra aquilo, mas pra vida. Com certeza. E atingir aí as suas metas na questão de saúde e de alimentação. Beleza? Bom, as minhas redes sociais, Crispim com 2 I, Cássia. Ok? Crispim Cássia, Facebook Up Consultorias Empresarial. Nós estamos no YouTube como Up Consultoria Empresarial. E é isso. Se você quiser saber mais um pouquinho, conhecer um pouco mais do nosso trabalho e como nós podemos te ajudar, é só entrar em contato conosco. E eu prometo que eu vou oferecer pelo menos 3 coisas para vocês. Uma boa consultoria, um bom café e um pouquinho mais de como funciona como que funciona a Cássia Crispim de verdade. Beleza? Finalizamos? Desafio. Pra gente finalizar, aquela câmera lá tem um desafio pra você. Ele é bem fácil. Você tem 2 opções, na verdade. Primeira, essa é boa. Ou você vai
tirar a sua camisa e dar um strip pra nós. Não vai Faz rolar. parte da minha disciplina ficar esse mês parado. Legal. Ou nós dois juntos olhamos pra aquela câmera no 3 e a gente vai falar dê um up. Dê um up. Você topa o segundo? Era o que eu queria. Era o que eu queria. Me preparei pra isso. Pessoal, obrigado pela sua companhia aqui. Tem muito mais por vir. Espero ajudar. E se você quiser saber mais da gente, é só clicar aqui nos links que estão na descrição. E vambora. Vamos lá, naquela câmera. 1, 2, 3. Dê um up. Valeu.